Caros companheiros e companheiras, as minhas primeiras palavras são dirigidas a quem hoje cessa funções e que certamente deu o melhor que sabia e podia, não só ao partido, mas também ao país. Caro Luís Montenegro, quero cumprimentá-lo de forma particular e dar-lhe os parabéns pela vitória expressiva que alcançou nestas eleições internas e desejar-lhe muita sorte, porque a sua sorte será a sorte de todos nós e principalmente do país e dos portugueses. Senhor Presidente, tem o desafio de unir o partido, de fazer oposição, de se aproximar da sociedade civil, mas também de preparar o partido para ganhar eleições. Senhor Presidente, é bom saber que o seu posicionamento ideológico se situa no centro-direita e que tem essa questão bem resolvida, sem necessidade de a trazer para o debate. Porque aquilo que é verdadeiramente importante é fazermos uma oposição séria, firme, irredutível e clara, para que todos aqueles que não são da área socialista se possam mobilizar em torno do PSD. O PPD-PSD entra agora numa espécie de regresso às origens, posicionando-se ideologicamente mais à direita no campo dos valores, capitalizando os votos do eleitorado da direita mais conservadora e católica e no campo económico mais à esquerda, com preocupações na geração de riqueza para depois a poder distribuir. O PPD-PSD é o maior partido da oposição e, por isso, nós temos a obrigação de liderar a oposição ao governo, algo que não temos conseguido fazer da melhor forma nos últimos anos. Os portugueses têm de voltar a acreditar e a reverem-se no PPD-PSD. É preciso andar na rua, é ouvindo todos, empresas, instituições do setor social, instituições privadas e públicas, que se consegue compreender os problemas do país real, que dificilmente serão conhecidos dentro de um gabinete. O PPD-PSD não pode esquecer a classe média. A classe média em Portugal tem vindo a estagnar ao longo das últimas décadas. É como se o elevador, ao longo das últimas décadas, tivesse ficado parado no segundo andar de um arranha-céus. Em Portugal, como em todos os países do mundo desenvolvido, é na existência de uma classe média forte que se encontra o ponto de equilíbrio para o funcionamento do Estado Social. É a classe média que paga mais impostos, que mais contribui para a segurança social e que mais consome. A classe média é a classe mais dinâmica da sociedade. Caras e caros companheiros, a pergunta que temos de fazer é o que é que aconteceu para que o elevador ficasse parado no segundo andar de um arranha-céus? A resposta é simples, são políticas erradas. A educação é um dos pilares fundamentais para a ascensão social. Apesar de todo o investimento que temos feito nas últimas décadas, não foi suficiente para quebrar a estagnação em que nos encontramos. Hoje, temos pessoas mais qualificadas e com mais especializações, mas isso não é a garantia de uma posição estável e bem remunerada no mercado de trabalho, não se traduzindo na segurança laboral que muitos jovens ambicionam. Apesar de todo o investimento das novas gerações na sua formação, este não se traduz numa posição social mais confortável. É urgente e determinante para o crescimento e desenvolvimento do país criarmos políticas económicas que atuem ao nível da competitividade e da produtividade da economia portuguesa. Temos serviços públicos cada vez mais degradados e pouco eficientes, um sistema fiscal complexo com custos muito elevados para as empresas e com grande carga fiscal, sobretudo de IRS e IRC, uma elevada dívida externa, uma justiça lenta e ineficiente e um mercado laboral cheio de fragilidades. Se não ultrapassarmos estes bloqueios, dificilmente o elevador arrancará e poderá satisfazer aqueles que querem permanecer no seu país e que anseiam por melhores empregos, rendimentos mais elevados e maiores níveis de bem-estar. Dando um exemplo em concreto, os serviços públicos de saúde têm vindo a degradar-se paulatinamente e isso afeta diretamente as famílias, afeta diretamente cada um de nós. Todos os dias os hospitais são notícia pelos piores motivos. Nunca tínhamos assistido a nada assim. A pandemia veio colocar a descoberto alguns dos problemas que já se vinham a sentir. É preciso recuperar o SNS, deixando as ideologias de parte e partindo numa lógica partilhada assente em 3 pilares fundamentais: o público, o privado e o social. Hoje, a saúde em Portugal é uma vergonha. Os problemas do país e as políticas a adotar com vista ao empoderamento da classe média não se esgotam na saúde, na educação, na habitação. Muito mais há a fazer para que seja possível a criação de uma sociedade que proporcione igualdade de oportunidades e onde seja verdadeiramente possível a ascensão social. Nenhum de nós, creio eu,
ambiciona um país onde sejamos todos pobres, mas sim um país que protege os mais desfavorecidos e que proporciona condições para que todos possamos ascender socialmente. Pena é que em 2022 ainda continuamos no segundo andar de um arranha-céus e se continuarmos com as políticas erradas do Partido Socialista, certamente passaremos para a cave. Chegou a hora, companheiros e companheiras, é tempo de arregaçarmos mangas, chamar os melhores e pôr mãos à obra. Não há mais tempo a perder, porque em 2024 já temos eleições para vencer. Senhor Presidente, caro Luís Montenegro, tem a oportunidade de ficar para a história do PPD-PSD como o líder que regenerou o partido e que lhe devolveu o devido lugar no sistema partidário português. Que não lhe falte coragem e determinação. Viva o PPD-PSD, viva Portugal. Boa noite.